Saber Direito desta semana, Taylor Santana da Silva apresenta um curso na área do direito criminal. Durante as 5 aulas, o professor vai abordar o Criminal Compliance, ou cumprimento normativo na área criminal. O curso vai abranger aspectos como a delimitação do espaço de consenso penal, a inserção do Criminal Compliance no processo penal, além de temas especiais relativos ao assunto. Começa agora a aula 3. Queridos amigos, queridas amigas, vamos hoje então para a nossa aula de número 3, aqui do Saber Direito pela TV Justiça. Mas antes de mais nada, para quem não me conhece ainda, para quem não assistiu a nossa primeira aula, a nossa segunda aula, que recomendo para vocês para ter um conhecimento mais completo a respeito do tema, o meu nome é Taylor Santana da Silva, eu sou promotor de Justiça no Ministério Público do Estado do Paraná. Também sou mestrando em Direito pela Univel do Estado do Paraná e também fiz uma estada de investigação recentemente na Universidade de Coimbra, onde pude então intensificar, aprofundar os estudos sobre a temática do compliance, do criminal compliance, que é o objeto do nosso curso desta semana aqui no Saber Direito. Para quem, então, não assistiu a nossa aula de número 1 ou não assistiu a aula de número 2, gostaria aqui, então, de situá-los, de situá-las dentro do nosso curso. Na aula de número 1, nós fizemos uma revisão geral, uma introdução do tema compliance, do tema criminal compliance, para que os senhores, para que as senhoras tenham uma base inicial, uma base introdutória de raciocínio e possamos, então, na nossa aula de número 2, dando seguimento aos nossos estudos, trabalhar o quê? Trabalhar no que consiste o espaço de consenso do processo penal. Limitar, delimitar com os senhores, com as senhoras, transação penal, acordo de não persecução, suspensão condicional do processo, acordo de colaboração premiada. E hoje, então, chegarmos aqui na nossa aula de número 3, oportunidade, então, que vamos fazer o complemento do raciocínio. Oportunidade que vamos incluir ou não incluir o criminal compliance, o compliance dentro do processo penal, nas suas mais variadas formas, nas suas mais variadas espécies. Hoje, vamos conversar, em um primeiro momento, se é possível ou se não é possível criminal compliance, compliance dentro do espaço de consenso penal. E aí, quando falamos de espaço de consenso penal, temos que lembrar da nossa aula de número 2. Eu posso entabular, eu posso negociar como condição da justiça penal negociada a implementação de um programa de compliance, de um programa de criminal compliance. É útil? É necessário fazer isso? Eu posso entabular na transação penal? Posso entabular na suspensão condicional do processo? Posso inserir dentro do acordo de não persecução? Devo inserir no acordo de colaboração premiada? Então é isso que vamos conversar. Vamos fazer o desenvolvimento desses temas, o desenvolvimento dessa temática com os senhores e com as senhoras a partir de agora. Para termos um recorte metodológico do que vamos abordar, do que vamos aprofundar hoje com vocês, um primeiro destaque que eu faço. Vocês lembram da aula de número 2, quando falamos de transação penal, quando falamos de suspensão condicional do processo? Os 2 benefícios, as 2 benesses que estão previstas lá na 9.099 de 95? Sim, aqui é o nosso primeiro momento. Por que eu quero trabalhar transação e suspensão junto com vocês? Porque eu particularmente defendo, e é o que me parece prevalecer em doutrina, que quando falamos de transação penal, quando falamos de suspensão condicional do processo, não se revela adequado, não se revela pertinente incluir como uma das suas condições o desenvolvimento, a elaboração, a implementação desses programas de compliance, desses programas de criminal compliance. E qual seria o motivo ou quais seriam os motivos, os fundamentos? Aqui
precisamos desenvolver o nosso raciocínio, precisamos aprofundar o nosso raciocínio. Bom, primeira coisa é que nós temos que entender os altos investimentos que demandam, então, os programas de compliance. Não é algo que é barato, é algo que é oneroso para quem vai desenvolver, então, esse programa no seio empresarial. Tá? Primeiro momento, então, primeiro argumento é um argumento de natureza econômica. O programa de Criminal Compliance é bastante oneroso, demanda o desenvolvimento de uma estrutura, então nós precisamos avaliar se essas infrações penais que são cometidas, de fato, justificam estes altos gastos. E aqui estamos a falar, como já destaquei com vocês, de infrações de menor potencial ofensivo, infrações de médio potencial ofensivo, e isso, prima facie, parece dispensar a elaboração dos programas de compliance, de criminal compliance. Mas não para por aí, porque nós também temos que avaliar o seguinte: para que seja cabível transação penal, para que seja cabível suspensão condicional do processo, é preciso que não se tenha antecedentes criminais, que não se tenha reiteração delitiva. Então, por isso, mais uma vez, se torna também contraproducente a exigência, então, desses programas de compliance, desses programas de criminal compliance. Então, pessoal, o que nós acabamos vendo, o que nós acabamos visualizando nesses casos, é que na transação penal, na suspensão condicional do processo, se for ser realizada uma análise de custo-benefício, uma análise do que se dá e o que se tem em retorno, parece ser dispensável, parece não ser útil a elaboração, então, desses programas de compliance, desses programas de criminal compliance e infrações de menor potencial ofensivo, leia-se que cabe transação, e infrações de médio potencial ofensivo, leia-se que cabe suspensão condicional do processo. Bom, mas não paramos por aqui. Tá? Por que, então, que nós precisamos avaliar qual é um campo fértil ou onde que, de fato, é necessário, é útil, é pertinente nós entabularmos, então, como cláusula, a presença, o desenvolvimento desses programas, desses mecanismos de compliance, de criminal compliance. Os dois campos mais férteis que nós temos da justiça penal negociada residem justamente no acordo de não persecução penal, 28A do Código de Processo Penal, e também no acordo de colaboração premiada. Tá? E isso, pessoal, eu trabalho com vocês, eu discorro, desenvolvo com vocês, justamente numa lógica de para que serve o compliance, numa lógica de para que serve o criminal compliance. Nós trabalhamos com uma lógica de quê? De cumprimento normativo. Nós trabalhamos com uma lógica de integridade. Então, quando trabalhamos com essa lógica de cumprimento normativo, quando trabalhamos com essa lógica de integridade, é importante que os senhores, é importante que as senhoras, com o desenvolvimento desses programas, tenhamos como objetivo trazer para o interior das empresas, reforçar no interior das empresas justamente o respeito à lei, o respeito à juridicidade. Tá? Então, essa é a importância que ressai do desenvolvimento e dos desdobramentos dos programas de compliance. Sobretudo, quando falamos de acordo de não persecução penal e quando falamos de acordo de colaboração premiada. Falamos disso, então, eu preciso que vocês entendam o seguinte: toda vez que falamos de justiça penal negociada, ela reforça, mais uma vez, a ideia do sistema acusatório. A justiça penal negociada, a justiça penal consensual, ela não diminui, ela não menoscaba o sistema acusatório. Muito pelo contrário, ela reforça o sistema acusatório, reforça a ideia de ultima ratio do direito penal, reforça a ideia de ultima ratio da pena e traz para o âmago do Ministério Público e traz para a defesa a possibilidade das partes envolvidas resolverem, trazerem uma solução consensual para o caso penal. Tá?
Também não se traduz aqui de um uso abusivo, de um uso excessivo do direito penal. E por que não se traduz? Porque justamente o que for entabulado, o que for tratado entre as partes foi consensual, foi consensuado e a parte investigada vai estar sempre acompanhada pelo advogado, para que se possibilite o quê? Justamente uma análise de riscos entre responder ao processo e entre aceitar essa solução consensual junto com o Ministério Público titular da ação penal. Feitas essas considerações, também é importante destacar com vocês o seguinte, que o criminal compliance, o compliance, ele não tem como objetivo apenas um viés retributivo da pena. Tá? A gente não está falando aqui somente já no processo penal em juízo e utilizar eventualmente o compliance, o criminal compliance, para delimitação ou para atenuação da responsabilidade criminal. Por que isso? Porque aqui a gente também trabalha com uma ideia e a importância de refletirmos a respeito do tema. Compliance não só num viés de já existir o processo penal, mas num viés de prevenção de novas infrações penais. E é por isso que na aula de número 1 eu falo com os senhores, eu falo com as senhoras desses novos valores, esses novos influxos atrelados à função social da empresa, atrelados à empresarialidade responsável e que faz com que o compliance, então, não se limite, não se restrinja a crimes econômicos, a crimes financeiros, a crimes tributários, e sim a toda uma criminalidade que envolve violações de direitos humanos, que envolve violação do meio ambiente na qualidade de bem jurídico, entre outras hipóteses que nós já trabalhamos, que nós já desenvolvemos, tá? Pessoal, dito isso, fizemos essas considerações, vamos falar sobre o compliance, sobre os programas de criminal compliance dentro do nosso espaço de consenso. É um primeiro momento, tá? O primeiro momento, então, espaço de consenso, acordo de não persecução penal. Taylor, de onde que eu posso extrair essa possibilidade de termos programas de compliance, programas de criminal compliance aventados dentro do espaço de consenso, aventados dentro do acordo de não persecução penal? Pessoal, se vocês analisarem o artigo 28A, inciso 5 do Código de Processo Penal, vai constar lá o seguinte, que entre as cláusulas, o Ministério Público e a defesa podem pactuar que se cumpra por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, tá? Desde que ela seja proporcional e desde que ela seja compatível com a infração penal. Aqui, releva nós destacarmos o seguinte, primeiro, não é nada que é imposto. Aqui não se impõe a elaboração, não se impõe o desenvolvimento, não se impõe a execução desses programas de compliance ou de criminal compliance. Aqui as partes vão entabular, as partes vão negociar condições que sejam necessárias, que sejam suficientes, tá? Dentro daquele contexto fático, dentro daquele contexto probatório, para que se reprima a criminalidade, para que se reprima a ocorrência de novas infrações penais. Então, caráter repressivo, caráter preventivo, certo? Essa condição, como se sabe, essas condições passam pelo crivo do Poder Judiciário, que pode ou não homologar este acordo entabulado pelas partes, tá bom, pessoal? Então, eu preciso aqui, quando a gente fala de acordo de não persecução penal, a gente tem que entender que a inclusão, então, deste acordo, entre as cláusulas do acordo de não persecução penal, do desenvolvimento de programa de criminal compliance, não é algo que vem expresso. E é importante que não venha expresso, e eu explico para vocês. Não tem como o legislador prever todas as cláusulas, todas as condições que as partes vão avançar, que as partes vão introduzir dentro dos seus acordos.
seja o acordo de não persecução, seja o acordo de colaboração, não existe a possibilidade. Por quê? Porque os fatos da vida humana, assim como o direito, são dinâmicos. Então é importante que se tenha uma cláusula aberta, como é esse dispositivo, o 28A, inciso 5 do Código de Processo Penal, e que nós conseguimos, então, dentro dessa cláusula aberta, extrair a possibilidade de se desenvolver os programas de compliance, os programas de criminal compliance, desde que eles sejam proporcionais, desde que eles sejam compatíveis dentro daquele caso concreto, tá? Então, saber que é possível, saber que tem essa cláusula aberta, saber que tem uma condicionante que seja proporcional, que seja compatível com a infração penal praticada. Bom, pessoal, tá? Já falei para vocês aqui da cláusula aberta, falei para vocês aqui da análise de proporcionalidade e lembrando, obviamente, quando nós falamos de análise de proporcionalidade, nós falamos de uma análise casuística, não falamos de uma análise a priorística. Falamos do que então? Falamos de analisar o caso concreto, falamos de analisar qual a infração penal praticada e, com isso, verificarmos dentro do espaço de consenso se é ou não é a solução mais adequada para aquele caso penal que vamos desenvolver. Certo, pessoal? Nesses casos, então, que eu trabalho com vocês, lembrando que essa análise também de proporcionalidade, que essa análise é casuística, nós temos que avaliar, então, essas particularidades, esses desenvolvimentos peculiares de dentro do caso concreto. Tá? Avaliarmos se é criminalidade econômica, avaliarmos se é uma criminalidade tributária, avaliarmos se houve ali uma grave violação a direitos humanos, avaliarmos se houve, no caso concreto, uma violação ao meio ambiente e qual a possibilidade, dentro do juízo de necessidade, dentro do juízo de adequação, ou seja, proporcionalidade, tá? Qual a compatibilidade disso com colocar entre as condições, tá, do acordo de não persecução o desenvolvimento de um programa de compliance, certo? Isso é o que eu preciso, que vocês entendam. Com todo esse desenvolvimento de raciocínio, o que nós podemos concluir? A que conclusão nós podemos chegar? Tá? Que se cria, então, se busca criar, além da responsabilização da empresa, além da responsabilização dos seus agentes. E quando eu falo em responsabilização da empresa, quando eu falo de responsabilização dos seus agentes, eu não me limito, eu não me restrinjo à responsabilização na seara penal. Nós não estamos a falar somente da responsabilização na seara penal. É sempre importante, é sempre prudente que os senhores, que as senhoras lembrem que a responsabilidade penal é uma das espécies. Nós temos também a responsabilidade civil e temos também a responsabilidade administrativa. Mas ao lado de responsabilizar, quando nós falamos do ambiente de compliance, da construção de uma cultura de compliance, de integridade, de cumprimento normativo, o que eu busco? Eu busco sempre, pessoal, a ideia de prevenção. Eu busco a ideia de prevenir a ocorrência de novos delitos praticados por aquela empresa. Então aqui a importância do nosso trabalho, a importância de buscarmos, então, não só a implementação, mas também a efetividade de programas de compliance, de programas de criminal compliance. Correto? Bom, falamos aqui de um primeiro ambiente, falamos aqui de uma primeira ambiência. Vamos para a segunda. E qual seria esse segundo ambiente, esse segundo contexto? Falamos do acordo de colaboração premiada. Quando eu me refiro ao acordo de colaboração premiada, eu tenho uma lógica muito semelhante ao que eu tenho no acordo de não persecução penal. E por que isso? Porque dentro da legislação brasileira, assim como eu tenho uma cláusula aberta para o acordo de não persecução penal, lá no 28A, inciso 5 do Código de Processo Penal, eu também tenho, aqui no artigo 4º,
inciso 3, da Lei 12.850 de 2013, uma cláusula aberta que me permite, então, trabalhar essa possibilidade de se desenvolver, tá, programas de compliance, programas de criminal compliance dentro do espaço de consenso, mais especificamente, então, o acordo de colaboração premiada. Pessoal, com isso, então, nós precisamos entender o que diz o dispositivo. Tá? O dispositivo fala para nós que no acordo de colaboração podem ser aventadas cláusulas, inclusive essa cláusula genérica, que se destina à prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Aqui eu ressalto com vocês um ponto importante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que é possível, o que reforça o nosso argumento, é possível estabelecer sanções premiais, marquem essa expressão, sanções premiais não previstas expressamente em lei, desde que elas passem por uma análise de quê? Olha a expressão de novo, pela análise de um juízo de proporcionalidade, por uma análise do juízo de necessidade, por uma análise do juízo de adequação dentro daquele caso concreto. Taylor, mas por que então que eu posso desenvolver esses programas de criminal compliance no espaço de consenso? Essa é uma pergunta que vocês precisam raciocinar a respeito dela. Bom, temos que entender que no Brasil, via de regra e sobretudo na esfera penal, a elaboração de programa de compliance não é obrigatória. Não se obriga, para fins de direito penal, o desenvolvimento de programas de compliance. Então, por isso que eu preciso encaixar onde? Eu tenho que encaixar dentro do quê? Do direito negocial. Eu tenho que encaixar nos mecanismos de resolução consensual dos conflitos. Então, com isso, eu trago o quê? Eu trago juridicidade para o programa de compliance. Para isso, eu trago exigibilidade para o programa de compliance. E como nós vamos trabalhar no momento posterior, isso, inclusive, tem que ser avaliado. Isso tem que ser avaliado, tanto para fins do acompanhamento, se foi ou se não foi cumprido o que foi negociado, e também para fins de se reconhecer o quê? Extinção da punibilidade. Porque, como eu falei com os senhores, como eu falei com as senhoras, extinção da punibilidade exige o quê? Extinção da punibilidade exige cumprimento integral do que foi avançado. Seja para fins de suspensão condicional, seja para fins de transação, seja para fins de NPP, seja para fins de acordo de colaboração. Então, eu vou ter que avaliar esse cumprimento integral. E para haver cumprimento integral, é necessário que exista o quê? Para que se tenha cumprimento integral, é preciso que eu tenha uma efetividade, uma comprovação da efetividade deste programa de compliance. Certo, meus amigos? Certo, minhas amigas? Com isso, falamos do criminal compliance dentro do espaço de consenso. A ideia aqui no nosso curso, a ideia aqui no nosso módulo do Saber Direito, não é exaurir com vocês todas essas possibilidades, até porque a temática do compliance tem inúmeras discussões no ordenamento jurídico, sobretudo no ambiente internacional, doutrina de Portugal, doutrina da Espanha, e várias dessas discussões ainda são incipientes, ainda são iniciais em território nacional. Mas falamos aqui do criminal compliance, falamos aqui do compliance e a possibilidade de inserir essas cláusulas dentro do espaço de consenso, sobretudo a NPP e acordo de colaboração premiada, certo? Vamos então conversar agora sobre a inserção do criminal compliance dentro do processo judicial. Tá? Pessoal, quando a gente fala aqui do processo judicial, da ação penal em juízo, é importante a gente fazer uma distinção. Ao mesmo tempo em que nós falamos, que na solução consensual, na solução negociada, nós temos, de um lado,
Ministério Público, de outro lado, defesa, e que essa conjunção de vontades é submetida a quê? Essa conjunção de vontades, ela é submetida à homologação judicial. Nós temos isso na resolução consensual. Só que nós vamos falar, neste momento, de outro fator. Nós vamos falar agora da inserção no processo judicial. E quando eu falo da inserção no processo judicial, eu falo de partes. Eu falo de Ministério Público, eu falo de defesa e eu falo de juiz, falo de magistrado. E aqui eu falo de processo como actum trium personarum, ou seja, uma angularização dessa relação processual, tá bom? E aí o juiz neste contexto, tá? Substituindo a vontade das partes. Pessoal, quando eu trato deste contexto, eu acho importante nós avaliarmos, antes de mais nada, se os programas de compliance, se os programas de criminal compliance podem ou não podem ser utilizados, então, como fundamento para possibilitar a substituição de medidas cautelares diversas da prisão, ou se pode ou se não pode ser utilizado como fundamento para evitar esta substituição, como argumento para evitar essa substituição. Tá? Nesse contexto, eu sugiro para vocês a análise de 2 julgados do STJ. Em um primeiro julgado, o Superior Tribunal de Justiça disse para nós o seguinte: olha, a empresa era investigada por corrupção, tinha no seu âmago atos de corrupção, porém, foram desenvolvidos programas de compliance, programas que também afetaram a área de criminal compliance, e com isso não houve nenhuma reiteração delitiva, com isso foi atestado uma organização melhor com vistas a evitar a reiteração delitiva, com vistas a evitar o quê? A evitar a prática de novos crimes. O que se fez? O que o STJ decidiu? O STJ, nesse contexto, falou para nós o seguinte: olha, o diretor da empresa estava afastado das suas funções. Porém, essa medida, sobretudo após o desenvolvimento dos programas de compliance, se torna desnecessária. E por que se torna desnecessária? Se tornou desnecessária em concreto. Olha a análise em concreto mais uma vez. Se tornou desnecessária em concreto porque não houve reiteração delitiva. E com isso, tornou-se possível o retorno do diretor para as suas funções. Uma situação totalmente diversa, então, que eu posso tratar com vocês, não é no caso em que houve um desenvolvimento de uma cultura de respeito à lei, de integridade, de cumprimento normativo. E aí se afigura justamente o contrário. Se em determinados casos a existência de programa de criminal compliance foi utilizada como uma forma de evitar a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pode ser que em situações diversas o descumprimento das obrigações no âmbito do compliance, no âmbito do criminal compliance, também possam ser usadas como fundamento para manter medidas gravosas ou também para a aplicação de medidas ainda mais gravosas no seio do processo penal. E aqui eu cito como exemplo para vocês uma situação apreciada pelo STJ. Numa situação apreciada pelo STJ aconteceu o seguinte: olha, tem o programa de compliance, tem o programa de criminal compliance, mas se utilizava esse programa como um programa cosmético, como fala a doutrina portuguesa, ou como uma operação de maquiagem, como se fala na doutrina espanhola. E por quê? Porque o programa não tinha efetividade nenhuma. E além de não ter efetividade nenhuma, o gestor ainda repassava informações falsas para o seu departamento de compliance, para a sua seção de compliance, o que tornava ainda mais perniciosa, o que tornava ainda mais deletéria a utilização, então, deste instrumento aqui para fins do processo penal. Bom, mas para mim, pessoal, tem uma discussão que
que é a mais palpitante, para mim é a discussão que talvez gere bons frutos nos próximos meses, anos, aqui em território nacional, a respeito da implementação ou não de programas de compliance, de programas de criminal compliance. E que discussão seria essa? Que discussão seria essa? Se é possível ou se não é possível que em sede de sentença penal condenatória se obrigue a implementação, o desenvolvimento de programas de criminal compliance. Então, aqui, pessoal, é uma grande discussão que nós precisamos ter e que nós certamente teremos, tá? E, para mim, o ponto de partida deve ser o seguinte: ao contrário do que ocorre com acordo de não persecução penal, ao contrário do que ocorre com acordo de colaboração premiada, nós não temos, lá no rol do 387 do Código de Processo Penal, uma cláusula aberta que nos permita que dentro do conteúdo da sentença se coloque, se introduza alguma condição que seja necessária, que seja adequada, que seja suficiente para aquele caso concreto, para a solução, para a punição e até mesmo para a prevenção de novos ilícitos em decorrência daquele caso concreto. Então, um primeiro ponto que eu quero que vocês memorizem e, acima de tudo, levem para discussão. Tenho previsão legal que permita que na sentença penal condenatória se determine a implementação de programa de compliance, de criminal compliance? E a resposta é não. A resposta é não. Não tem previsão legal para que se obrigue, para que se determine essa implementação de programas de criminal compliance no corpo da sentença penal condenatória. Esse é um pressuposto, esse é um argumento inicial que nós precisamos e que nós devemos trabalhar. Tá certo. Fizemos então essa discussão introdutória, fizemos essa discussão inicial. Do ponto de vista legal atual, não temos essa previsão. Não há essa previsão normativa no nosso ordenamento jurídico. Não há lá no rol do 387. Bom, e se nós, a título de sugestão, a título de evolução legislativa, para acompanharmos países como Portugal, acompanharmos países como Espanha, se nós acharmos prudente, pertinente a inclusão no contexto da sentença penal condenatória, o que precisa ser mudado? Bom, uma primeira sugestão aqui é que nós precisamos fazer essa introdução dentro do Código de Processo Penal. Isso é uma solução inicial. A solução inicial é que essa alteração tem que ser feita no Código de Processo Penal. E por que no Código de Processo Penal? Porque, suponhamos, não se pode fazer aqui a mesma coisa que se fez na 9.099. Porque a 9.099, ok, colocamos transação penal. Transação penal na 9.099 é, de fato, um instituto que se restringe às infrações penais de menor potencial ofensivo. E a suspensão condicional do processo? A suspensão condicional do processo é um instituto que deveria estar dentro do Código de Processo e não na 9.099. Porque, como eu disse para vocês, a suspensão condicional não se restringe a infrações de menor potencial ofensivo. Ela se aplica com base na pena e não pelo fato de ser de menor potencial ofensivo. Por isso, deveria estar onde? Deveria estar no Código de Processo e não no 9.099. Então, aqui é a mesma lógica. Suponhamos, não adianta, por técnica ou atecnia legislativa, colocarmos como efeito da condenação a implementação de programas de criminal compliance, mas não colocarmos lá no 387 do Código de Processo, colocarmos, por exemplo, na Lei de Crimes Ambientais, que prevê a responsabilização penal da pessoa jurídica. Adianta fazer isso? Olha, até adianta. Mas vai passar a ideia, vai passar a impressão inicial e vai trazer discussão do ponto de vista doutrinário, vai trazer discussão do ponto de vista jurisprudencial, se vai se restringir ou não aquelas hipóteses de RPPJ, tá? Por crime praticado contra o meio ambiente. Então, pessoal, me parece que o mais técnico, que o mais adequado, que o mais proporcional é que nós venhamos a inserir essa hipótese dentro
do artigo 387 do Código de Processo Penal. Bom, e se vier a ser inserido dentro do 387, inciso 4 do dentro do 387 do Código Penal, perdão. Me parece que nós temos que adotar aqui uma mesma lógica do que foi feito com o 387, inciso 4, e por isso a antecipação aqui com vocês. Me parece que tem que ter a mesma lógica do 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. E qual foi a lógica do 387, inciso 4 e o que é o 387, inciso 4? Bom, primeiro, o 387, inciso 4 do Código de Processo Penal é o que traz para nós a obrigação de se fixar um valor mínimo para indenização da vítima. Isso é o 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Não se incluía na redação originária do Código de Processo. Foi inserido por meio de reforma. Então, no momento que nós falamos que foi inserido por meio de reforma, o que ocorre? Vai ter uma discussão se vai retroagir ou não vai retroagir. A mesma lógica vai se aplicar aqui nas hipóteses de condenação em que se determine a aplicação, então, dos programas de compliance, dos programas de criminal compliance. Me parece já, desde logo, que, em havendo essa alteração legislativa, deve-se aplicar, então, a mesma lógica do que ocorreu com o 387, inciso 4 do Código de Processo, que é o quê? Não retroagir para fatos praticados antes da sua entrada em vigor. Tá? Detalhes que nós precisamos trabalhar, pontos que nós precisamos discutir. Continuamos aqui falando de motivos, de razões, então, para a implementação de um modelo coativo, ou seja, para a implementação de um modelo obrigatório, tá, desses programas de criminal compliance e de compliance. Nós sabemos, tá, é importante destacar isso com vocês, que na Europa, em determinados países, tá, que é um tema que nós podemos aprofundar, que eu sugiro que vocês aprofundem, na Europa, em determinados países, em determinadas condições, se obriga que empresas que tenham acima de 30, acima de 50, a depender das particularidades do país, empregados, tá, acima de 30, acima de 50 empregados, tenham programas de compliance, justamente para ter uma melhor organização e evitar também o descumprimento normativo por um defeito até mesmo da sua organização social. Então, eu trago para vocês pelo menos 5 fatores que a doutrina elenca da importância de se ter um modelo coativo, tá, para a aplicação, então, dos programas de compliance. Tá? Bom, primeiro argumento, primeiro fundamento, o compliance, é claro, pessoal, compliance tem seus custos, tá? O compliance tem os seus custos. Não é de graça que se implementa programas de compliance. Porém, o não compliance, ou seja, a empresa atuar sem estar em conformidade, a empresa descumprir os comandos legais, descumprir os comandos normativos, pode vir a ser muito mais caro, pode vir a ser muito mais oneroso. Um segundo argumento, no crescente poder das associações mercantis, é importante que ocorra o quê? É importante que ocorra um compartilhamento de riscos, tá? Um compartilhamento desses riscos e também um compartilhamento para a prevenção desses riscos. Esses riscos e os seus custos não podem e não devem ficar somente com o Estado, ficar somente com o cidadão. Por isso, então, que é importante que a sua prevenção, que a sua repressão também seja compartilhada com a empresa. Um terceiro fundamento, a utilização do compliance como uma forma, como um mecanismo de gerar confiança aos investidores, como uma forma de gerar confiança ao Estado, como gerar confiança à população em geral, naquela empresa, naquela atividade desenvolvida. Tá? Então, mais um fundamento para a implementação. Claro, não é a mera implementação, como eu sempre destaco com vocês. A mera implementação dos programas de compliance, a mera implementação sem efetividade,
vai ser só para inglês ver. Mas a implementação desses programas de um modo efetivo, criando-se uma cultura de cumprimento normativo, tá? Desenvolvendo-se essa cultura de cumprimento normativo, pode sim ser muito útil para as atividades em geral. Mas tudo estará atrelado, obviamente, ao controle da sua efetividade. Vamos para um quarto ponto, para um quarto argumento. Falei com vocês aqui de compliance não se restringir à criminalidade tributária, à criminalidade econômica, à criminalidade financeira. E olha qual é o quarto argumento. O quarto argumento é justamente o potencial de salvaguardar vidas humanas e acidentes decorrentes das atividades empresariais. Aqui eu cito mais uma vez para vocês os exemplos, tá? Os casos de violação de direitos humanos, casos de crimes contra o meio ambiente, que se tivesse no seio corporativo, que se tivesse no seio empresarial um programa efetivo de compliance e não um programa cosmético, uma operação de maquiagem, como se fala na doutrina, tá? Se tivesse um programa efetivo, se poderia evitar a ocorrência desses ilícitos. E o nosso quinto e último argumento, tá, fala o seguinte: é importante que se tenha um modelo coativo. Tá, mas nós temos 4 argumentos do argumento do movimento de ser coativo. Mas aqui fala o seguinte: é importante que se tenha um modelo coativo. Modelo coativo para se fazer o quê? Para que não tenha, então, uma análise de conveniência, uma análise de oportunidade por parte da empresa. Porque a empresa pode pensar o seguinte: olha, tem os custos do compliance, tem as dificuldades da sua implementação. Eu vou correr o risco. Eu vou fazer uma análise de mérito, conveniência, oportunidade. E com isso, eu faço o quê? Eu corro o risco e pronto. Se eu quiser fazer o programa de compliance, eu faço o programa de compliance. Se eu não quiser fazer o programa, eu não o faço. Ok, pessoal? Como eu vinha dizendo para vocês, é importante destacar aqui os reflexos que nós temos, inclusive, na legislação internacional, para nos encaminharmos aqui para o fim da nossa aula, para nos encaminharmos aqui para o nosso quiz. E que reflexos que nós temos na legislação internacional. Quando eu falo da legislação internacional, eu cito para vocês, pelo menos, o exemplo do direito alemão, em que a não implementação do programa de compliance pode acarretar, inclusive, uma infração administrativa. Um exemplo de modelo coativo de implementação de compliance, e também do direito português, em que a não implementação pode obstar benefícios, então, benefícios penais, benefícios processuais penais para a pessoa jurídica. E para encerrarmos e irmos para o nosso quiz, tá? Essa análise da implementação do programa de criminal compliance, se ele foi efetivo, se ele não foi efetivo, isso tudo pode interferir para fins de ser reconhecida a extinção da punibilidade? Aqui é um tema extremamente importante e que é pontual, que é apto para a gente encerrar nossa aula. Pessoal, quando nós falamos então de extinção da punibilidade por um acordo entabulado entre Ministério Público e a defesa e o investigado, é óbvio que vocês têm que chegar à seguinte conclusão: não é a mera implementação do programa de compliance que é a cláusula. O que é a cláusula é a implementação do programa de compliance e que esse programa de compliance, além de ser implementado agora com juridicidade, com exigibilidade, venha a ser um programa eficiente. Um programa eficiente com vistas não só a mitigar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, não só a ser utilizado como uma forma de mitigar responsabilização civil ou administrativa, mas se buscar também uma prevenção de novas infrações penais. Então é isso que se busca por meio do programa de compliance. Por isso, a importância deste programa de compliance realmente ser efetivo. Então, quando falarem para vocês a respeito dos programas de compliance, a respeito dos programas de criminal compliance, a mera implementação basta? Não,
A mera implementação não basta, tá? Porque senão vai ser uma operação para inglês ver. Óbvio que é um instituto que é novo no ordenamento jurídico, sobretudo seus reflexos penais e criminais. Não temos inúmeras regulamentações que no direito estrangeiro se tem. Por isso que é importante que a gente discuta, que se importe o que tem de novo, de relevante do exterior e se reforcem as discussões aqui no território nacional. Pessoal, a ideia desta aula, a ideia de hoje, acima de qualquer coisa, é chamar vocês para o debate, é chamar vocês para a discussão a respeito desses pontos que são novos, que são importantes, que são interessantes e que são instigantes. Então, creio que a nossa função de hoje foi atendida com êxito e com isso convido os senhores, convido as senhoras para o nosso quiz e testarmos os conhecimentos adquiridos na nossa aula de hoje do Saber Direito. A nossa primeira questão aqui pede para marcarmos a alternativa correta. E aí, como eu sempre venho falando aqui no decorrer do nosso curso, a importância da leitura da questão, a importância da leitura do enunciado. Se o enunciado pede a alternativa correta, vamos buscá-la. Assertiva A. Não é possível estipular, em sede de consenso penal, a implementação de programas de compliance. Alternativa B. Somente é possível estipular a implementação de programas de compliance em sede de acordo de não persecução penal. Alternativa C. Somente é possível em sede de acordo de colaboração premiada. Alternativa D. Em resumo, é possível estipular a implementação de programas de compliance em sede de acordo de não persecução e em sede de acordo de colaboração, porque ambos possuem cláusulas gerais que permitem a aplicação do Instituto. Pessoal, esse tema aqui, esse ponto aqui, foi um tema que foi exaustivamente tratado com vocês, que conseguimos discutir bastante a respeito dele. O que vocês acham? Qual que é a resposta correta? Peço que apontem na tela aqui então a nossa resposta correta, que é, em resumo, um tema que foi tratado hoje na nossa aula. Podemos, então, estipular esses programas de compliance dentro do espaço de consenso penal. Podemos, é o que discutimos hoje na aula, essa cláusula aberta que permite, sim, a implementação dos nossos programas de compliance dentro do espaço de consenso, seja no acordo de não persecução, seja no acordo de colaboração premiada. Passamos para a nossa segunda questão. Segunda questão, assinale a alternativa incorreta. Grifem a alternativa incorreta na leitura do enunciado. Assertiva A. A existência de programa de criminal compliance pode ser utilizada como forma de evitar prisão cautelar ou medida cautelar diversa da prisão. Alternativa B. O agente processado por lavagem de capitais, que, entre outras condutas ilícitas, prestar informações falsas ao setor de compliance da empresa, mesmo assim poderá obter benefícios processuais em decorrência da implementação do programa de compliance. Alternativa C. A concessão de benefícios processuais em razão da existência prévia de programa efetivo de compliance não pode ser considerada por si só como seletividade penal. Alternativa D. A cláusula por meio da qual é aceita a implementação de programa de compliance em sede consensual necessita de homologação judicial. E aí, pessoal? E aí, meus amigos e aí, minhas amigas? Qual que é a resposta correta? Peço que conste aqui na tela para nós a resposta. Gabarito, alternativa B. Tá? Por que aqui o gabarito é a alternativa B? Porque se buscava aqui a resposta considerada incorreta. E quando nós falamos aqui da resposta considerada incorreta, eu lembro de um trecho da aula que nós discutimos justamente o quê?
que nós discutimos justamente a efetividade desses programas de compliance, se eles estão ou não sendo utilizados para as finalidades a que eles se destinam, tá? E também que a existência do programa de criminal compliance por si só não pode trazer benefícios à pessoa jurídica. É preciso que esses programas sejam de fato efetivos, sob pena, inclusive, deles configurarem um instrumento de seletividade penal, tá? Que é até uma tese que o professor Zaffaroni desenvolve em uma das suas recentes obras. Se a implementação, se os programas de compliance são ou não são um instrumento de seletividade penal. Bom, se eles buscarem, se eles se destinarem, se eles chegarem àquela finalidade que se busca, tá? Que é a prevenção, que é a repressão de ilícitos, essa criação de uma cultura corporativa de cumprimento normativo, não podemos dizer que por si só é seletividade penal. Mas se agora a mera implementação com dispêndio de valores, mas sem efetividade, for considerada para fins de benefícios, aí sim nós estaremos implementando mais um instrumento de seletividade penal. Ou seja, quem tem dinheiro, quem tem condições, tem benefícios materiais ou processuais, e quem não tem, não lograria êxito, então, nessa redução de pena ou qualquer outro benefício de natureza processual. Vamos então para a nossa última questão da aula de hoje. Última questão da aula de hoje fala para a gente o seguinte: a implementação do programa de criminal compliance pode emanar de comando da sentença condenatória? Também foi um tema trabalhado em aula. Assertiva A, sim, em qualquer hipótese. Alternativa B, sim, mas somente em crimes econômicos. Alternativa C, sim, porém somente realizando um juízo de ponderação no caso concreto. Alternativa D, não, diante da ausência de previsão legal. Pessoal, qual é a resposta correta dessas? Para encerrarmos aqui com o nosso quiz e com a nossa terceira aula. Resposta correta na tela para vocês, a alternativa D. E a alternativa D foi também um dos objetos aqui que eu discuti com vocês. Para mim, um dos temas mais palpitantes a serem discutidos neste aspecto, nesta temática, nos próximos tempos no Brasil, e não pode, tá? Por hora, ao menos por hora, não se pode incluir nos comandos da sentença penal condenatória, justamente diante da ausência de previsão legal. Amigos, amigas, com isso nós chegamos então ao final do nosso terceiro episódio, do nosso terceiro programa desta semana, aqui no Saber Direito da TV Justiça, em que tivemos então a possibilidade de discutir com vocês essa implementação de compliance, de criminal compliance, dentro das diversas fases da persecução penal, tá bom? Aguardo vocês na nossa aula de número 4, aguardo vocês na nossa aula de número 5, aulas nas quais nós vamos ter então a oportunidade de discutir temas especiais, temas específicos de criminal compliance, tá? Nas suas mais variadas fases, formas e procedimentos, tá bom? Aguardo vocês, um forte abraço e até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.